Boa tarde, amados. Estou aqui novamente. Hoje é dia 24 de janeiro de 2019. Eu gravei um vídeo agora há pouco, né, sobre a inteligência artificial e a inteligência espiritual. Agora eu quero aqui gravar um vídeo e quero ler com vocês alguns capítulos da Bíblia. Tá? Eu quero primeiro começar a ler 2 Pedro 2. Eu vou ler o 2 Pedro 2 todo. Depois eu vou querer ler também Apocalipse 2, do 12 ao 18. Do 12 ao 18. Peraí, deixa eu ver aqui, amados. Acho que é isso, do 12 ao 18. Peraí. Não, do 12 ao 17. 12 ao 17. E depois eu vou querer ler também Mateus para vocês, Mateus 23, tá? Vou querer ler Mateus 23 também para vocês. E Mateus 23 também, até o 36, do 1 ao 36, tá? Então vamos começar. Primeira coisa, eu quero dizer aqui para vocês o seguinte: o título, eu não gosto muito de ler título não, né? Como eu já falei, eu não curto muito isso não. Mas vou ler o título aqui para vocês, tá? Porque é muito interessante esse título, que diz assim: os falsos mestres, seu caráter, obras e justo juízo. Por que ele fala os falsos mestres? As pessoas às vezes falam, muitos são falsos mestres, mas não é que muitos são falsos mestres. No sentido religioso, todos são falsos mestres, porque só tem um mestre. E eu vou ler isso com vocês em Mateus 25. O próprio Yahushua disse: não chameis ninguém de mestre, porque há um só vosso mestre. Um só. Então todos são falsos mestres. Então vamos lá. Então esse texto aqui de 2 Pedro 2 está se referindo a esses falsos mestres, esses falsos pastores que não são pastores, tá? Que não são, porque o único pastor é Yahushua, como a gente já leu também Isaías 56, 10 e 11, que diz isso, que são falsos pastores, são cães gulosos e todos que fazem tudo por sua ganância, todos são exceção, sem exceção. Onde diz assim, porque o único é Yahushua. Então vamos ler aqui, vamos começar. 2 Pedro 2, 1. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo a repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas. E, por causa destes, será infamado o caminho da verdade. Veja, isso aí está falando para os pastores, amados. Para esses pastores que não são pastores. Verso 3. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Ora, se Iarro não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. E não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e, reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa, cada dia, por cada das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia de juízo, especialmente aqueles que, seguindo a carne,
andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Esses, todavia, como brutos irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos, recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal, em pleno dia, com as nódias e deformidade, eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco, tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos, abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, recebeu, porém, castigo da sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Esses tais são como fontes sem água, como névoas impedidas por temporal, para aqueles está reservada a negridão das trevas. Amado, Balaão aqui, muitos falam que ele é profeta, que ele era profeta de Deus, mas não era. Ele era profeta de Terrom. Ele era um feiticeiro. Vocês podem pesquisar aí na Bíblia, né? Eu estou até falando sobre pesquisa, então vocês podem colocar assim, o Balaão feiticeiro da Bíblia. Vocês vão ver, ele era feiticeiro. E a própria Bíblia diz isso, que ele era feiticeiro, ou seja, ele era profeta sim, mas profeta de Terrom, tá? Mas que ele foi usado para poder profetizar bênçãos para o povo de Israel. Tá? Isso vocês podem ler na Escritura, que está isso na Escritura. Então vamos lá, verso 18. Porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais, por suas libertinagens, aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Amado, isso aqui está falando tudo para esses falsos pastores. Vejam bem. Verso 20. Portanto, se, depois de ter escapado das contaminações do mundo, mediante conhecimento do Senhor e Salvador Yahushua, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro, pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Entendeu, amado? Esse versículo aqui que fala aqui, ó, que vê? Ele está falando assim, ó, especialmente, verso 10. Especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra ela juízo infamante na presença do Senhor. Esses, todavia, como brutos racionais, naturalmente feitos para a presa e destruição, falando mal daquilo que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos. Veja, isso aí, Pedro está falando para esses falsos pastores que não são pastores. Vocês veem assim na Universal. Na Universal, às vezes, o pastor começa a desafiar lá os demônios. É isso que ele está falando. Porque eles realmente não sabem com quem eles estão lidando, ou seja, eles estão agindo como brutos irracionais. Porque os próprios anjos, quando chegaram uma vez para Lúcifer e os anjos falaram para Lúcifer: o Senhor te repreenda. Quando eles estavam brigando com o corpo de Moisés, acho que foi isso. E ele falou: o Senhor te repreenda. Agora, esses falsos pastores, eles brincam com essas coisas, não sabem, eles são irracionais,
E aí eles vão e ficam fazendo entrevista com demônios, e sendo que eles são mentirosos. Entende? Então, quer dizer, são brutos e irracionais. É isso que o apóstolo Pedro está falando aqui. E veja, aqui fala sobre Balaão, em Apocalipse 2, do 12 ao 17, diz assim, ó. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Aonde é o lugar que está o trono de Satanás? E que conserves o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho toda a vida contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Veja, amados, é isso que está acontecendo hoje nesses templos de pedra, onde Yahweh não habita. Que habita ali é Terrom, que é conhecido aqui por Satanás. Ele que habita. E aqui quando diz que ensina o povo a comerem coisas sacrificadas, ou seja, ao povo de Israel. Quem é que é o povo de Israel? Nós somos o povo hebreu. E eles incitam a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Veja, essa ceia que é servida nesses templos são sacrificadas a ídolos. Porque são ceias mitraicas, de ceia de Mitra, o deus persa, a qual o Egito também é deus do Egito também, do povo egípcio. Esse Deus que eles cultuam na pessoa de Jesus. Mas na verdade eles estão cultuando a Mitra, o Deus Sol invicto. E ele celebra essa ceia mitraica. E praticar a prostituição. Que prostituição é essa, amados? A prostituição de estar adorando outros deuses no lugar do verdadeiro. Prostituição espiritual, aqui está falando no espírito. Verso 15. Outro sim, também tu tens o que da mesma forma sustenta a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, falsos pastores, falsos mestres. É com você aqui, ó, que a Ruxa está tratando com vocês, amados. Se arrependam das suas práticas. Quem sabe ainda há esperança para vocês. É isso que diz, acho que é o profeta Ezequiel, que diz: se arrependam. Quem sabe onde ainda há esperança. Porque esse é um pecado tão grave que vocês fazem, de desviar a ovelha do verdadeiro e único pastor, que é Yahushua, e está guiando ovelhas que não é de vocês, que o próprio Yahushua disse que não são ovelhas de vocês, que vocês não são pastores. É com vocês que ele está falando. Verso 15. Outro assim também tu tens, os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Verso 16 para vocês, amados pastores. Yahushua está falando aqui através do profeta João, do apóstolo João em Apocalipse. Portanto, arrepende-te, arrependem-se desse mal que vocês estão fazendo. E, senão, venham a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, pessoas. Amados, vocês que estão nesse templo de pedra, onde habita Satanás, que é Terrom, que está dizendo aqui. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, que são pessoas. Saia desse lugar. Saia da Babilônia. Sai dela, ó povo meu. É assim que a Ruxa diz. Sai dela, sai do engano, ó povo meu. Ao vencedor dar-lhe-ei o maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Olha que maravilha. E a Ruxa vai nos dar um novo nome, e que nós vamos conhecer, né? E agora aqui, amados, para finalizar, eu quero ler com vocês Mateus 23, né?
E aqui onde Yahushua, ele censura os escribas e fariseus. Quem são os escribas e fariseus? São os líderes religiosos daquela época. Mas que servem para essa época também, porque são todos falsos. Porque é o único líder religioso, que não é nem religioso, porque Yahushua ele não habita em religião. Então, ele é líder. Ele é líder, ele é pastor, mas não de religião. Mas ele é pastor, ele lidera para o caminho da verdade, que é o Pai, que é o Espírito. Porque ele é verdade, ele é palavra. Tá? Então, ele não é nenhum pastor religioso, ele não é nenhum líder religioso. Ele é simplesmente o único pastor. No entendimento, no espiritual. O que ele diz aqui para esses falsos pastores de hoje, e que naquela época era conhecido como escribas e fariseus? Veja. Então falou Yahushua às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Olha, veja isso. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Olha isso, amados. Não é isso que essas pessoas fazem? Tem igreja que você não pode cortar o cabelo porque é pecado, não pode usar brinco, tem que usar roupão até o calor de 50 graus, você tem que usar aquele roupão horroroso, que às vezes é rosa, é azul, é verde ou é branco. Eu só vejo essas cores, sabe? Aí não pode se depilar, não pode ir à praia, não pode ir fazer isso, não pode fazer aquilo, tudo é pecado. E ainda tem que dar o dízimo, e tem que fazer isso, tem que fazer aquilo na obra de Deus, e tem que fazer as coisas de Deus para eles, mas eles mesmos não movem um dedo. Entende? Botam fatos pesados, mas eles mesmos não fazem. Hein? É isso que está dizendo aqui. Entretanto, eles mesmos, nem com o dedo querem movê-los. Verso 5. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Olha isso, veja os tempos aí, como é que são. Né? Tem até igreja na Assembleia de Deus que tem assim no altar, né, que eles falam que é altar, e tem umas cadeiras lá onde tem uns pastores lá, uns presbíteros que sentam lá na frente lá, entendeu? É isso que ele está falando aqui. Olha como é que ele está descrevendo direitinho como é, né? Verso 7. As saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Ó, serem chamados mestres pelos homens, porque o Pai não chama ninguém de mestre. Mestre único é Yahushua. Verso 8. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Yahushua. Mas o maior dentre vós será o servo, será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Amados, o que eu vejo assim, eu vejo muitas pessoas pregando sobre a Bíblia e falando que a Bíblia é a inerrante palavra de Deus. Eles não têm Yahushua como palavra. Não, a Bíblia é a inerrante palavra de Deus. Porém, eles têm a Bíblia como a inerrante palavra de Deus, ou seja, eles são bibliólatras, porque a Bíblia é um Deus para eles. Mas mesmo a Bíblia sendo Deus deles, eles não são capazes de cumprir o que está aqui escrito, aqui no que Yahushua, que a palavra deixou escrito. Eles não são capazes de cumprir. Porque eles são capazes de chamar pastor, pastoras, mestre, mestras. E sendo que o próprio Yahushua aqui deu a instrução para não chamar ninguém de mestre, de pastor, de guia, porque é um só, que é Yahushua, que é o nosso guia, que é o nosso mestre.
Então eu não consigo, assim, é uma confusão que eles mesmo não sabem o que eles defendem. Porque ao mesmo tempo que eles falam que a Bíblia é a inerrante palavra de Deus, que a Bíblia para eles é um Deus, que eles são bibliólatras, mas ao mesmo tempo eles não cumprem o que está escrito aqui. Porque como pode a pessoa pegar e ler isso aqui e ainda chamar pastor, pastoras, mestre, mestres? É incoerente, não tem como. Ou você segue o que está ou você não segue. Não tem dois caminhos. Ou você segue a verdade ou você segue mentira. Então é uma coisa assim que... O que eles baseiam? Para eles chamarem pastor, pastoras, mestre, mestras. Porque aqui não tá. Aqui não tem respaldo aqui na Bíblia. O próprio Arrucha deu a orientação para não chamar. Ele disse isso. Ele é a palavra. A palavra e a Arrucha disse isso, que não é para chamar. Então, se não é para chamar, por que estão chamando? Não é desobediência? Não é rebeldia? E a rebeldia é um pecado comparado à feitiçaria. Está escrito em Samuel. O profeta Samuel disse isso. Que a rebeldia é comparado à feitiçaria. Olha isso. E quando uma pessoa, ela faz isso, ela vai chamar um de pastor, pastora, mestre, mestres. Estão se rebelando. Contra quem? Contra a Bíblia? Não. Contra Yahushua, que é a palavra que deixou escrito aqui, ó. Porque ele falou e deixou escrito. Entende? Então, ó, são coisas que nós temos que pensar, avaliar. Olha o que está escrito. Seja Iahu verdadeiro e homem mentiroso, segundo o que está escrito. Verso 13. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Olha o que a Arrucha está falando aqui. Está falando com esses líderes hipócritas. Eles são os hipócritas. Porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Olha isso. Olha o que está acontecendo, amados. A gente falando as verdades de Arrucha, falando que o caminho é Yahushua, e tem vários falsos pastores, falsos mestres, atrapalhando o trabalho, distorcendo a escritura. Como se nós fôssemos mentirosos. Mas eles vão pagar por isso. Porque o juízo vem. Ainda dá tempo de se arrependerem ainda e saírem do engano e ir para Yahushua, que é o único caminho. Ainda dá tempo. Mas se não se arrependerem, e aí como é que vai ser? Sabe por quê, amados? Porque muitos pastores se baseiam naquele versículo de Timóteo que diz assim, que eles zelam pelas almas. Orai pelos seus pastores que zelam pelas almas, porque eles têm que cuidar de vós, eles vão prestar contas. Eles se baseiam nisso, só que isso aí foi passado. Hoje, nós temos Espírito que nos guia a toda a verdade. E o único pastor é Yahushua. Só que realmente é verdade, eles vão prestar conta. Os pastores falam, olha, quando Jesus voltar, eu vou prestar conta de cada alma que eu cuidei. É verdade? Verdade? É verdade sim, amados. Mas eles não falam que eles vão prestar contas, mas que todos vão prestar contas junto e que eles não vão defender aqueles que ouviram eles. E que aqueles que ouviram eles também vão para o abismo, para o mesmo caminho, para o mesmo buraco. Porque são cegos guiando cegos, tudo para o mesmo abismo, como disse Yahushua. Isso é muito sério. E é por isso que eu tenho falado na pesquisa, para pesquisar, para avaliar, para examinar as escrituras, amados. Para pesquisar as origens das igrejas e ver que todas elas são origens maçônicas. Todas elas são satânicas, porque terror que habita ali dentro não é o espírito de Yahu. Você evangélico, você católico, você espírita,
Você da Umbanda, do Candomblé, de qualquer religião, saia desse engano da religião. Essa aí, religião é caminho de morte. Saiam desse engano, amados. Vai para Yahusha, que é o único caminho. Verso 14. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que devorais as casas das viúvas, e para justificar fazeis longas orações. Por isso sofrereis juízo muito mais severo. Não é isso que acontece? Todos têm que dar o dízimo, até as viúvas têm que dar dízimo e oferta. E sendo que o dízimo, naquela época, não era dinheiro, era alimento, e era também para sustentar os órfãos e as viúvas. Mas aqui é o contrário, eles pegam o dinheiro das viúvas, dos órfãos. Não é o contrário? Se eles não seguem o que está na Escritura, amados. Eles seguem o que eles querem e usam a Escritura com versículos isolados justamente para conseguir ganhos para eles. Com a herança do nosso Salvador. Com a morte do nosso Salvador. Eles lucram com isso. Verso 15. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Quem disse isso foi Yahusha. Hipócritas. Porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. Em outra versão tá. Que rodeais o mar e a terra para levar a pessoa para a sua religião. Tem um verso que diz para a sua religião. Entendeu? Para a sua religião, e uma vez feito, tornais filho do inferno 2 vezes mais que vós mesmos. Para a sua religião. Porque essas pessoas não levam para o Pai, levam para a sua religião. Ai de vós, verso 16. Ai de vós, guias cegos. Que dizeis? Quem jurar pelo santuário, isso é nada mais. Se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizes, quem jurar pelo altar, isso é nada. Quem, porém, jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Yahweh e por aquele que no trono está sentado. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Olha isso, ele está falando para os líderes religiosos daquela época. Amados, ele está falando aqui, hortelã, endro e cominho, era comida. E ele estava falando no dízimo aqui, não defendendo o dízimo, mas é porque aquele estava na velha aliança, porque ele ainda não tinha morrido por nós. Então ele ainda estava ainda na lei. E ele não podia, ele falava contra a lei, contra o sistema religioso, contra o tempo de pedra, mas ele não podia acabar com a lei. Ele adquiriu a lei no madeiro. Por isso que ele falou isso aqui. Vocês querem dar o dízimo, vocês estão na lei. Quer dar o dízimo do coentro, do cominho, do hortelã? Dê. Mas não na igreja ajudar os pobres. É isso que está dizendo aqui? Guias cegos, olha isso, guias cegos. Estou falando com quem, amados? Com quem? Te pergunto se algum pastor prega isso aqui na igreja. Eu desafio vocês, amados evangélicos, para ver se algum pastor já pregou isso aqui para vocês na igreja. Já? Avalie, para ver se já pregou. Verso 24. Guias cegos, que quase o mosquito engolis o camelo.
Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas este por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Olha só, por dentro e por fora estão sujos, feitos sepulcros caiados. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que, por fora, se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundície. Assim também, vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro está cheio de hipocrisia e de iniquidade. Verso 29. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido mais seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim, contra vós mesmos, testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei-vos, pois, a medida de vossos pais. Serpentes. Olha o que a Arrucha está chamando esses falsos pastores. Serpentes. Raças de víboras. Como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Isso está dizendo no livro de Apócrifo, amados, que Zacarias foi o pai de João Batista. Eles mataram ele no altar, dentro do santuário, no altar. Sabe por quê? Porque quando Herodes mandou matar as crianças, porque Arrucha tinha nascido, né? E Herodes mandou matar as crianças de 2 anos para baixo, tá? E aí o que acontece? Foram procurar Zacarias, que é o pai de João Batista, e perguntaram para ele cadê o menino. Mas só que Isabel já tinha saído, já tinha ido, acho que era pro deserto, não me lembro, porque eu tenho um tempo que eu li esse apócrifo, só que ela já tinha fugido, porque ela também percebeu, ela foi pra montanha, agora tô me lembrando, foi pra montanha, e ela percebeu que ele estava procurando as crianças para matar de 2 anos para baixo. E aí Zacarias disse: eu não sei porque eu estou aqui no templo e eu não sei o paradeiro deles. E aí o que eles fizeram? Eles pensaram assim: ele não quer falar, então que esse João Batista deve ser E Arrucha, eles pensaram que era o Salvador. E por isso eles mataram Zacarias dentro do santuário. Está no apócrifo isso. Eu vou ver qual apócrifo que está, e quando eu descobrir, porque são vários apócrifos, amados, mas quando eu ver qual apócrifo que está isso, eu vou ver se eu consigo em PDF, e eu conseguindo eu coloco o link na descrição, tá bom? Eu vou procurar e vou ver, porque eu li isso e vocês vão ler essa história. E é por isso que ele está dizendo aqui, o próprio Arrucha está dizendo, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Então, amados, o que eu digo para vocês, primeiro, pastores que não são pastores, falsos pastores, porque o único pastor é Arrucha. Ouça a voz do Espírito. Se você está nesse enganando, saia, se arrependa. Quem sabe ainda há esperança para você. Evangélico, católicos, qualquer um que segue qualquer liderança religiosa, saia desse engano, vá para Arrucha, pesquise, vá para a luz, não continue nas trevas, porque todas as religiões são trevas.
Que a Ruxa carregue cada um de vocês nas palmas de suas mãos. Até a próxima.